E eu quero falar para você nessa noite sobre a carta A Perseverança e Fidelidade, que é a carta à igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna. E por isso nós vamos ler o texto lá de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse 2, versículos de 8 a 11. Vamos acompanhar juntas aí a leitura. Se você não tem como acompanhar, você pode acompanhar aqui com a gente na tela. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. E vamos falar um pouquinho aqui primeiro sobre essa cidade, sobre o que a igreja estava vivendo no contexto dessa cidade. A igreja vivia uma perseguição, tempos de tribulação mesmo, tempos difíceis em que eles eram perseguidos até a morte. Por quê? Principalmente pela idolatria ao imperador. Porque a cidade de Esmirna, ela tinha uma ligação muito forte com Roma. E por isso, eles também tinham uma idolatria muito grande ao imperador. Eles precisavam adorar ao imperador. O imperador era tratado como rei, como soberano, como um Deus. E como a igreja não fazia isso, a igreja não se rendia ao imperador, a igreja não adorava o imperador, ela declarava que ela adorava somente a Jesus. Por isso, os servos do Senhor sofriam perseguição. Por isso, os servos do Senhor muitas vezes precisavam estarem escondidos, precisavam fugir, e quando eles eram ali confrontados, eles precisavam dizer: eu não vou adorar a César, eu não adoro a nenhum Deus, senão o meu Deus, senão o meu Jesus. E muitos morreram, muitos cristãos eram mortos por conta disso, porque eles persistiram até o fim, não negavam a sua fé, não negavam aquilo que eles creram. E aquela cidade também era uma cidade com um contexto de muita riqueza, mas a Bíblia diz que a igreja era rica, e a igreja se achava pequena por ser pobre, porque a igreja não era rica, perdão, a cidade era rica, mas o povo era pobre, e o povo se achava pequeno por ser pobre. E no meio daquele contexto de riqueza, haviam vários motivos também. Porque aquela cidade, ela era uma região portuária muito grande, então muito dinheiro, muitas riquezas entravam por ali. E também aquela cidade, em algum tempo, ela foi destruída, mas depois de alguns anos ela foi reconstruída e se tornou uma cidade muito linda, a mais conhecida e famosa de toda a Ásia, e conhecida como a mais linda da Ásia também. Por isso, por ser um porto tão importante, por ter uma ligação muito forte com Roma e essa grande idolatria ao imperador. E diante disso tudo, a igreja sofria essa perseguição, porque a igreja não se rendia. E a igreja recebe aí essa palavra do Senhor, dizendo que você se acha pobre, mas você é rico. Porque a igreja se achava que, por ela ser pobre, ela era tão pequena, ela não tinha condições de nada. Mas Jesus se coloca como aquele que morreu, mas venceu a morte. Porque, para uma palavra de encorajamento para aqueles irmãos da igreja de Esmirna, porque aqueles irmãos estavam sofrendo perseguição, aqueles irmãos não estavam negando a fé. E essa carta foi uma das únicas que só recebeu elogios. Essa igreja foi uma das únicas que só recebeu elogios, porque foi uma igreja que persistiu até o fim, não negou a sua fé,
prevaleceu. E Jesus se coloca como aquele que morreu, mas ressuscitou. E ele mostra que ele é o dono da morte, ele é o dono da vida. E ele traz a coroa da vida como a vitória para o seu povo. Porque muitas vezes nós achamos que a vitória vai vir de uma forma que nós imaginamos, que a vitória vai ser terrena, mas Jesus mostra para o seu povo que a vitória maior que eles tinham era a presença dele, era a fé em Cristo Jesus, e também que eles morariam no céu. Se eles morressem, eles morariam no céu. E eles, com alegria, passavam por aquela tribulação, perseveravam, porque eles sabiam qual era a vitória final, qual era a coroa que eles receberiam até o fim da sua vida, persistindo e permanecendo de pé até ali. Então, nós vemos esse todo contexto de perseguição, sofrimento, morte, calúnias, pobreza também. E Esmirna vem de mirra, substância extraída de uma planta por esmagamento. Serve para a fabricação de perfumes e embalsamento, assim como os cristãos foram também esmagados e morreram em favor de Jesus. Veja que contraditório, né? Esmirna vem de mirra, que é uma planta que, por ser esmagada, ela serve para a fabricação de perfumes. E o povo de Cristo estava sendo esmagado naquela cidade, mas sendo esmagado para exalar o perfume de Cristo, da presença dele, do amor dele, porque a nossa coroa é a presença dele. E nós estávamos falando aqui sobre fé, pastora Meg, o testemunho da Claudinha, porque não é sobre coisas terrenas, bens materiais, mas é sobre o que verdadeiramente nós cremos. É sobre o motivo da nossa fé. É sobre em quem nós cremos e sabemos onde está a nossa vitória. Porque tudo é por Ele e é para Ele. Então, o mais importante de tudo é ter a presença do Senhor. Às vezes a gente se preocupa tanto na nossa casa, na nossa família, com tantas coisas que a gente precisa comprar, que a gente precisa fazer, mas quando nós olhamos algo tão maior do que tudo isso, que é a presença dele em nós, que é a salvação, a entrega dele por nós, o sangue dele derramado naquela cruz, o preço que ele pagou. Por isso nós somos valiosas, irmãs, porque ele pagou um alto preço por nós. Nós somos caras, sim, mulheres caras, porque o preço foi pago e não foi fácil, foi com muita dor, foi com muita luta, mas porque Ele nos ama. Então, por isso, hoje, nós estamos aqui como igreja de Cristo, não como igreja de Esmirna, mas como igreja de Cristo aqui na Igreja Batista Alameda, em Curitiba, fazendo a diferença neste lugar. Hoje, pode ser que a nossa perseguição aqui não seja em relação a ter que adorar outros deuses, mas sim, muitas vezes, a perseguição para você precisar se posicionar-se diante da tua fé e dizer realmente no que você crê, se posicionar espiritualmente contra o mundo, o que o mundo muitas vezes tem trazido para as nossas vidas, para dentro da nossa casa, e muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, e o não tem nada a ver, e não tem nada a ver. Quando você vê, o não tem nada a ver se transformou dentro da tua casa, e a situação já está de um tamanho que você vai ter muito mais dificuldade para resolver. Mas o nosso posicionamento é nas coisas pequenas. Mas a gente sabe que existe ainda a igreja perseguida, né? Na região do Oriente Médio, na Ásia. Quantos cristãos ali estão sofrendo por Cristo e precisando mesmo morrer para não negar a Jesus e para levar a palavra naqueles lugares difíceis aonde ninguém quer ir, mas eles são usados pelo Senhor. Nós, de repente, não precisamos ir até lá, mas nós podemos financiar, nós podemos ofertar para que esses irmãos vão até lá. Podemos também orar por esses irmãos. Podemos clamar a Jesus para que leve pessoas ali, que se posicionem em Cristo Jesus, para levar a palavra nesses lugares. Então, diante dessa dificuldade, vejamos que a nossa hoje não é tão difícil de falar de Jesus. Não é tão difícil perante o que essa igreja vivia. Não é tão difícil, então, se posicionar, porque a nossa vida não está em jogo. A gente não vai morrer,
mas aquele povo sim. E eles morriam com alegria, é o que a Bíblia diz. Porque era uma alegria entregar a vida deles em nome de Jesus. E das 7 igrejas, irmãs, as únicas que são somente elogiadas, eu falei que essa foi elogiada, e também a de Filadélfia. Essas 2 igrejas. E, por sinal, algo interessante, das 7 igrejas, a única cidade que permaneceu de pé até hoje é essa cidade, que hoje ela é chamada de Esmirna também. E ela está lá até hoje de pé. Ela continuou. E as outras cidades foram destruídas ali. E a cidade era um centro comercial muito gigante. Aquela cidade era uma referência para muitas outras cidades daquela região, dentro das outras cidades também ali de Roma. Muito rica, como eu já falei também. E hoje em dia, ela é a 3ª maior da Turquia. 3ª cidade maior da Turquia. Talvez, pode ser, que por aqueles cristãos terem sido tão perseverantes na sua fé, algo ficou ali naquela cidade. Talvez por isso aquela cidade pode ter permanecido de pé até hoje. E aquela cidade também era um local de celebração dos Jogos Olímpicos. E nas arenas, os cristãos eram mortos ali naquelas arenas. Como era um local de Jogos Olímpicos, os cristãos também, quando eram mortos, eles eram levados para aquelas arenas para que eles matassem verdadeiramente os cristãos. E eu fico imaginando o povo se alegrando com a morte dos cristãos ali naquela arena, onde havia celebração dos Jogos, que era algo que eles estavam muito voltados para isso, né? E aquele que vencia os jogos ganhava uma coroa. Por isso que Jesus fala da coroa da vida, porque aquele povo entenderia o que significava uma coroa, porque a coroa para eles era uma vitória, vitória perante os jogos. E mais a coroa de Jesus era uma coroa diferente, a vida eterna, a vitória, verdadeira vitória que ele nos daria. Então essa era uma forma do povo entender a palavra de Jesus a ele, essa palavra de encorajamento. E tinham vários templos também dedicados a vários deuses importantes ali na época, vários deuses romanos importantes. Então, vocês imaginem quanto sincretismo religioso, quantos templos, quanta adoração a tantos deuses e ainda a adoração também ao imperador. Tinha uma forte aliança com Roma, como eu já falei, que era uma cidade muito importante para Roma. E eu quero agora destacar pontos importantes sobre o que Jesus diz a essa igreja, sobre o texto que a gente leu e aquilo que Jesus está dizendo a essa igreja. O primeiro ponto, Jesus diz, esteve morto e tornou a viver, lá no versículo 8. Assim como a cidade foi destruída, mas foi reconstruída e se tornou a mais bela, Jesus também se apresenta como aquele que morreu, mas tornou a viver, mostrando o seu poder sobre a morte. Assim como aquela cidade foi destruída, mas também foi reconstruída pelos homens, ele tem o poder também sobre a vida e sobre a morte, porque ele morreu e ele viveu. Então, o poder dele pode trazer vida também para todos nós. Só o poder de Jesus nas nossas vidas pode nos transformar. Somente a presença dele. Ele tem as chaves do inferno. Ele tem o poder, ele quem dá a vida, ele quem tira a vida. Tudo está no controle do Senhor. Muitas vezes nós nos desesperamos, mas tudo está e continua no controle do Senhor. E Ele é capaz de transformar as tribulações que nós passamos, as perseguições que nós vivemos nos dias de hoje, no propósito que Ele tem para nós. Então, fique tranquila se você está sofrendo alguma perseguição, tribulações, tempos difíceis, momentos difíceis, o Senhor está vendo tudo isso. E Ele está permitindo. Sabe por quê? Porque foi Deus quem permitiu que os judeus entregassem Jesus para ser morto, ser crucificado. Porque era isso que Ele queria. Por quê? Porque Ele seria glorificado. Ele morreria, mas Ele ressuscitaria. E Ele iria para o céu sentar ao lado do Pai. Então, Ele sabia tudo o que estava acontecendo. E nada estava fora do controle do Senhor.
Mas só que os discípulos não entendiam isso e ficavam desesperados. Como que você vai deixar isso acontecer, Jesus? Por que você está deixando isso acontecer? E às vezes nós ficamos, Senhor, por que você está deixando isso acontecer na minha casa, na minha família? Por que tanta tribulação? Por que tanto problema que eu não aguento mais? Eu acho que Ele está dizendo, calma, filha, fique tranquila. Eu sei o que eu estou fazendo. Tem a tribulação, mas virá a bonança também sobre a tua vida. Então fala para a tua irmã aí, calma, minha irmã, fique calma, porque Ele está no controle. Gente, quando tudo parece perdido, não se desespere. Ele está vendo. Ele está vendo. E Ele traz essa palavra de encorajamento à igreja. Porque, de repente, a igreja pode ter se sentido perdida. E agora? A gente está passando por isso tudo. E a gente vai morrer. Mas Ele diz, eu morri, mas eu ressuscitei. Eu tenho a vida e a morte sobre as minhas mãos. Assim como essa cidade foi destruída e foi reconstruída, eu também morri e ressuscitei. E eu posso dar a vida para vocês, que é a vida muito melhor do que essa que vocês pensam que estão vivendo. Que é a vida muito melhor que nós teremos, que é com a presença dEle nas nossas vidas. Então, nós vemos uma igreja que enfrenta a morte em uma cidade que havia morrido e ressuscitado. E o segundo ponto, conheço a tua tribulação. Jesus disse para eles, eu conheço a tua tribulação, eu estou vendo. E Ele diz para você que é mãe, você que é filha, você que é tia, você que é nora, você que é irmã. Ele diz para você nessa noite, eu conheço a tua tribulação, minha filhinha. Eu estou vendo tudo que está acontecendo com você. Porque a igreja sofria perseguições por não adorar ao imperador como um Deus, e sim a Jesus. Às vezes você pode estar sendo perseguida, de repente você está passando por tribulações, você está passando por momentos difíceis porque você está se posicionando. E aí, às vezes, você pensa, mas agora que eu me posicionei, estou buscando, estou jejuando, estou orando, estou buscando ao Senhor, falando com Ele, lendo a palavra, e parece que eu estou no meio da tempestade, o furacão está no meio da minha vida, eu estou no olho do furacão. Por que, Jesus? Se agora que eu estou mudando? É porque o inferno não está satisfeito, minha irmã. Você está no lugar certo. Se a tribulação está grande, não se desespere, você está no lugar certo. Fala aí para sua irmã, você está no lugar certo. Fica tranquila. Sabe por quê? Porque a gente incomoda mesmo o inferno. E se você não incomoda o inferno, tem algo errado acontecendo na sua vida. Porque, gente, todos os dias nós incomodamos o inferno, porque Satanás sabe que ele está perdendo mais um, e ele não quer perder, ele quer ganhar, mas ele já perdeu, porque essa guerra aí já está perdida. Jesus é o vencedor, mas se nós entregamos a nossa mente e o nosso coração aquilo que o diabo deseja, aí ele se sente feliz, porque ele diz, é mais uma que eu ganhei para mim. Quando você deixa a tristeza tomar conta do seu coração, o desânimo, a baixa autoestima, sabe? Quando a sua fé está tão pequena, você não consegue mais ouvir a voz de Deus, é porque o diabo está conseguindo. Ele está ganhando a batalha. Mas quando você vai se alimentar da palavra, está difícil, vem aquela tristeza, vem aquele desânimo, mas você não desiste, eu não vou desistir. E você pega a tua Bíblia e vai ler, e você vai colocar o teu joelho no chão, e você começa um jejum, e você pede uma irmã para te ajudar em oração, você pede lá na célula os irmãos para te ajudarem em oração, porque a gente não pode caminhar sozinho, a gente precisa estar junto para ser fortalecido, um fortalece o outro, aí o diabo começa a ficar furioso. Mas a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, 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 irmãs, até que ele desista, sabe? E se a gente não resistir, ele não vai desistir, não. Ele vai continuar. Porque ele não se cansa, ele não dorme, ele trabalha 24 horas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele coloca os demônios dele, se ele não pode estar lá, ele coloca os demônios dele lá. E ele vai trabalhar, vai trabalhar.
Mas se nós nos posicionamos, nós oramos e nós não nos deixamos levar pelas tribulações, pelas perseguições, pelas situações difíceis que estamos passando, pelas tempestades, ele vai ficar mal, porque a vitória é de Jesus, amém? E nós somos mais do que vencedoras. Então, gente, deixa o diabo mal mesmo, ele tem que ficar mal. A gente tem que pisar mesmo na cabeça do inimigo, mas é pisar se posicionando em Jesus, porque a gente sabe que a batalha é feia. E aquela igreja, ela venceu aquela guerra, aquela batalha, foi pela fé. Porque eles não batalharam com armas humanas, foram armas espirituais. Eles oravam, eles jejuavam, eles estavam sempre juntos, buscando a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor e se revestindo pela carta que recebiam. E era assim. E é assim que nós precisamos nos revestir do Senhor, para não desanimarmos e não dizermos não àquilo que o diabo tem trazido para a gente. O que você tem permitido que entre na sua casa? O que você tem permitido que sente na sua mesa? Não sentar fisicamente, mas muitas vezes através das palavras, através de um celular, ou a televisão que está ali ligada, e você poderia estar concentrado aqui conversando com a sua família, e quando a gente vê, a gente não está falando com ninguém, porque cada um está com o celular na mão, não é? Eu acho engraçado que, às vezes, a pessoa, em vez de conversar, ela está sentada do lado, mas está falando pelo WhatsApp. Como é que pode um negócio desse? Então, muitas vezes, a gente permite que as tribulações estejam dentro da nossa casa. E fomos nós quem abrimos a porta para elas entrarem. Isso que é o pior. Às vezes, não foi nem Satanás, mas fomos nós mesmas que permitimos, através disso tudo, na nossa mesa, sentadas ali no nosso cantinho, ou quando a gente não senta no nosso cantinho também, que a gente não vai para o nosso cantinho de oração, buscar ao Senhor. Eu já ouvi testemunho de mulheres dizerem que o cantinho de oração delas era o banheiro, porque às vezes ela estava no trabalho e ela corria para o banheiro, porque a luta estava grande, então eu vou lá no banheiro. E aí corria, ajoelhava lá e orava e falava com o Senhor, voltava para trabalhar. Estou vendo gente aí que faz isso. Ou em casa, porque às vezes não dá, né? Às vezes as coisas estão fluindo dentro de casa, o povo está para lá e para cá, e você não consegue, então vou correr para o banheiro um pouco lá, que lá eu vou ter sossego. Ou então fica, mãe, porque eu nunca vi filho gostar tanto de falar nome de mãe, principalmente quando é pequeno, né? Quem tem filho pequeno aí. Então, quantas mães já falaram que correm para o banheiro para ter um pouquinho de sossego ali e poder ajoelhar e falar com o Senhor. Senhor, está difícil, me ajude, me renove, porque eu preciso do Senhor. Eu não estou aguentando mais. E aquela igreja estava desse jeito. E tem um irmão chamado, na história diz, fala de um irmão chamado Policarpo, que ele provavelmente foi bispo da igreja de Esmirna naquele tempo. Ele foi queimado vivo em uma fogueira, porque ele não declarou que César era Senhor. Ele não declarou. E até o final, ele não declarou, e ele foi queimado vivo, porque ele não se rendeu. E ele continuou declarando a fé dele. Será que eu e você seríamos capazes de fazer isso? De declarar a nossa fé até o final. E olha que aqui onde a gente vive, nós não chegamos até esse ponto. Muitas vezes a gente se rende por coisas pequenas. Eu me lembro que eu passei, eu e meu esposo, e na época outras pessoas da nossa antiga igreja, por um encontro chamado Radical, em que nesse encontro a gente vivia experiências como se outras pessoas aqui eu sei que já fizeram. A Suelen já fez, Renato, pastor Marivaldo e Simone, não sei se tem mais alguém, porque lá no Rio tinha muito. Então, ali a gente passava por experiências como se nós estivéssemos na igreja perseguida. E a gente fazia trilha, a gente andava e ia vivendo situações que pareciam reais, sabe? E muitas pessoas, às vezes, queriam sair correndo dali. Eu não quero mais ficar aqui. Começavam a gritar e responder o povo lá que estava
trabalhando, né? E criando aquelas situações para a gente, e muitas pessoas entravam como se aquilo era realmente de verdade. E viviam como se aquilo realmente estivesse acontecendo. O meu marido viveu uma situação, eu não vi, porque a gente ficou separado, mas ele viveu uma situação até meio engraçada, que ele entrou tanto na história que tinha uma menina lá que ela estava sendo levada para ser estrupada. E aí ele pegou a menina, carregou a menina no colo e saiu correndo com a menina. Aí até que, quando viram que ele estava assim fora de si, falaram: é uma simulação, é uma simulação. Aí ele acordou, porque ele disse que ouvia a menina falando: pai, pai, pai. Aí ele lembrava da Vanessa. E aí aquilo deixou ele cego, surdo. Ele pegou a menina e saiu correndo: vocês não vão levar essa menina. E ficou desesperado. Mas nessa experiência foi difícil para mim. Porque o tempo inteiro eu ficava: eu sei que é uma simulação, eles não estão fazendo isso por mal, não é de propósito, porque, gente, era difícil. Eram situações difíceis ali, e que muitas vezes dava vontade de a gente responder, gritar, dar um tapa na cara. Para que eu estou aqui? Não precisa eu estar passando aqui por isso e tal. A gente pensava várias coisas, e outros não só pensavam, acabavam fazendo também, mas eu pude perceber um pouquinho, que é tão pouco, talvez 1%, do que a igreja perseguida vive. E do que essa igreja de Esmirna pode ter vivido também nesse tempo. Porque nós que não estamos lá naqueles locais onde vivem essa realidade de perseguição até chegar à morte, perder a vida por Jesus, nós nem imaginamos, irmãs. Mas glória a Deus que a gente não precisa estar lá agora. Vai que Deus manda, se Deus mandar, a gente tem que ir. Espero que não, Senhor, mas Deus manda aqueles que estão com o coração preparado para isso, né? Ele escolhe as pessoas certas. Mas Ele nos colocou aqui, onde nós vivemos hoje, para nós nos posicionarmos, persistirmos até o final. E sabendo que essa batalha aqui que a gente vive não é nada perante a de muitos cristãos que estão vivendo. Nós hoje vivemos um evangelho até maravilhoso, do que muitos que estão vivendo lá no Oriente Médio viviam nessa realidade da igreja de Esmirna. Então, vamos agradecer a Deus e nos posicionarmos, irmãs, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, posicionarmos na nossa fé. Não temos que ter medo e nós não temos que ceder aquilo que o mundo tem nos mostrado como bonito, como agradável, como maravilhoso. Não, a Bíblia é a mesma, ontem, hoje e continuará sendo. Ela não muda. Deus é o mesmo. Então, nós temos que ter a Bíblia como nosso livro de fé e prática. Não é palavras de pessoas na internet, muitas vezes, que muitas vezes podem até estar falando coisa que não é o que a Bíblia está dizendo. Mas se a gente não lê a palavra, a gente acaba sendo levado por isso. É a palavra quem vai nos mostrar o que é certo, o que é errado, o que o Senhor quer para nós. A terceira coisa: conheço a tua pobreza, mas és rico. Uma igreja pobre é uma cidade rica. E existiam alguns motivos para essa igreja ser pobre. Um primeiro motivo é que os crentes, eles eram de classes pobres e muitos eram escravos também. Também tem outro motivo, que os bens dos crentes eram roubados por seus perseguidores. Veja isso. Você tem bens, tem riquezas, e os seus perseguidores roubam essas riquezas de você porque você não se rende e continua declarando a sua fé. Os crentes deixaram de ser desonestos e perderam o lucro fácil, porque eles entenderam que eles precisavam ser honestos em tudo que faziam. Se posicionaram no trabalho, se posicionaram nas finanças, sendo obedientes e fiéis ao Senhor. Mas a igreja se considerava inferior por ser pobre. E apesar de pobre, Jesus considera uma igreja rica espiritualmente, porque tinha uma riqueza muito melhor que a terrena, que era a riqueza espiritual. Pode ser que você ache que a sua condição financeira hoje te faça pequena perante outras pessoas, mas entenda que a nossa maior riqueza é a espiritual, é a nossa fé, é termos a presença de Jesus nas nossas vidas, e o restante
é lucro. O primeiro é a presença dele e permanecer com a nossa fé. Enquanto o mundo avalia o homem pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Jesus não avalia pelo que nós temos. O homem é que é assim. Jesus nos avalia pelo que nós somos, pelo seu coração. Como está o seu coração hoje com Jesus? É isso que importa para ele. Até que ponto você é perseverante na sua fé, no meio das tribulações e no meio das lutas, no meio das perseguições? É isso que ele deseja de nós. O quarto ponto: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os cristãos sofriam preconceito e perseguição por parte de judeus, falsos crentes, que moravam na cidade e eram usados por Satanás para atacar, perseguir e caluniar a igreja de Cristo. Influenciavam os romanos e aprenderem os cristãos. Ou seja, os cristãos eram perseguidos, na maior parte das vezes, por próprios judeus. Vamos dizer que hoje sejamos perseguidos pelos crentes mesmo, muitas vezes pelos falsos crentes, né? Quando a gente quer se posicionar, quando a gente quer dizer que não faz tal coisa, que não tem tal atitude, às vezes um próprio crente pode chegar para você e falar: ah, mas está tão santinha agora, não faz nada, é tão santinha, na tua casa não pode isso, não pode aquilo, tudo é espiritual. E aí começam a querer te ridicularizar. Mas a gente pode viver isso mesmo, no meio do nosso próprio povo. Nós precisamos saber que, mesmo no meio do nosso próprio povo, existe a sinagoga de Satanás, como Jesus disse ali. Mas nós não podemos nos render, porque a palavra de Jesus é o nosso guia de fé e prática. A palavra de Deus, a Bíblia, a presença dele, aquilo que ele nos mostra, e nós não vamos olhar para trás, não vamos nos render àquilo que o mundo está fazendo no coração de irmãos nossos e querendo trazer também essa sementinha para o nosso coração. Tenha como exemplo Jesus, a vida de Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas nas pessoas. Não coloquem também as suas expectativas em mim, porque eu também sou humana, eu falho. Não coloque suas expectativas na pastora Meg, não coloque suas expectativas nos pastores, não coloque suas expectativas no seu líder de célula. Não coloque, porque nós somos humanos. Nós estamos aqui, irmãos, procurando a santidade. Mas o problema é que, se você coloca suas expectativas nas pessoas e aquela pessoa errar com você, você perde a sua fé, você se afasta de Deus, você se afasta da igreja de Cristo. Mas quando você coloca suas expectativas em Jesus, você continuará sendo perseverante. Amém? Pode cair um aqui, pode cair outro ali, mas você vai permanecer de pé. Porque Ele está te sustentando, você está se posicionando e Jesus é o centro da tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Amém. O próximo ponto: não temas as coisas que tens de sofrer. No versículo 10, a nossa fé precisa ser maior que o nosso medo. Às vezes nós temos medo do sofrimento, medo de termos tribulações, medo de vivermos angústias, mas quando nós temos a fé em Jesus, sabemos que a provação vem, mas no final tem a vitória. A fé sempre vence. Nós precisamos ter uma fé muito mais forte, muito maior do que os nossos sentimentos, do que os nossos medos, porque a nossa fé nele nos faz acreditar, porque não é através de nós, mas é através dele que ele faz. A intenção do inimigo é destruir, mas a de Jesus é provar a sua fé. Jesus quer provar a sua fé através das lutas. Afinal, gente, se não tivesse luta, para que Jesus morreu na cruz, então? Se tudo estivesse bem, todo mundo aqui é bom, é santo, estava todo mundo já no céu. Jesus não precisaria vir por ninguém. Mas ele veio porque nós somos maus, porque nós já nascemos no pecado. Mas ele morreu por nós, pelos pecados que nós nem havíamos cometido ainda. Antes da gente nascer, ele já tinha morrido por nós.
E hoje nós sabemos que vivemos pela graça, a presença dele está em nós e ele nos ajuda na nossa caminhada. Se nós falhamos, ele nos mostra, ele nos confronta e nós vamos vivendo os nossos processos a cada dia, crescendo nele, consertando as nossas falhas e buscando a santidade em Cristo Jesus. As provações vêm para isso. E como nós crescemos nas provações. O fogo te torna mais puro, arrancando as suas impurezas. Olhe, além da provação, veja o propósito de Jesus na sua vida. Além do sofrimento, existe um benefício. Salmo 119, 71 diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O Senhor usa a aflição para te fortalecer. O Senhor usa a fornalha para te purificar. Olha que maravilha. Que coisa meio doida também, né? Porque a gente que é crente vive uma vida meio louca. Você está na fornalha, mas a fornalha é para te purificar. Olha que loucura, mas é isso que o Senhor faz. Não é para o mundo, as coisas de Deus são loucas, mas para nós não, porque a gente sabe que tudo é para Ele, é por Ele. Ele nos prova, mas Ele nos faz crescer, nos faz mais do que vencedoras. Ele nos faz sermos mulheres fortes, mães fortes, mulheres que sabem cuidar da sua casa, mulheres que sabem trazer Jesus para dentro da sua casa. E o último ponto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para os romanos, a coroa era um prêmio para os vencedores dos jogos. Para o cristão, a coroa da vida é o prêmio para os vitoriosos em Jesus. Aqueles que sofreram, mas persistiram e foram fiéis até o fim. Olha que maravilha! Quando Jesus vier para nos buscar, ou quando você morrer, que for direto para o céu, e ele chegar e falar para você: serva boa e fiel, venha estar comigo. Olha que maravilha será esse dia. O dia em que encontraremos Jesus face a face e viveremos uma vida de adoração eterna com Ele, cantando, adorando, não haverá choro, não haverá dor. A nossa recompensa é o céu. Nós não sofreremos a segunda morte, que é o inferno, mas sim a coroa da vida, que é o céu. Por isso ele diz: vocês não sofrerão a segunda morte, porque vocês não vão para o inferno, vocês vão para o céu. E nós vemos, gente, quantas pessoas dessas facções aí, lá do Oriente Médio, que eles se autoexplodem, porque eles sabem para onde eles vão, eles têm certeza que vão para um determinado lugar, que vão viver determinadas coisas se eles morrerem pela fé que eles têm ali, pela crença que eles têm. E muitas vezes nós não somos capazes de fazermos coisas pequenas pelo nosso Senhor. Não somos capazes de fazer sacrifícios que o Senhor tem nos pedido. E quantos explodem, morrem em prol de uma fé, de uma crença que eles têm, de acreditar que vão receber uma glória depois da morte deles. E nós vamos receber uma glória também. Mas Jesus também nos promete uma vida abundante aqui nessa terra. Então, fiquem tranquilas. Se você, de repente, poxa, só no céu aqui a gente não vai viver nada, vai. A Bíblia fala, Ele tem uma vida abundante para nós. Mas temos também as tribulações, temos também as provações, que Ele está ali forjando o nosso caráter, forjando a nossa fé. O texto de Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Então, irmãs, não importa o que acontecer, seja fiel até o fim, creia no milagre, no sobrenatural de Deus, persevere até o fim. O mais importante é o nosso comportamento, o nosso testemunho como cristãs, começando dentro da sua casa, começando com os seus parentes, começando com as pessoas que moram com você, ou com as pessoas que convivem mais tempo com você no dia a dia. Que testemunho você tem dado? O que você tem falado de Jesus através
do teu comportamento, porque a gente nem precisa falar. Mas se você mostrar Jesus nas suas atitudes, o amor dele vai exalar sobre você, para as pessoas que estiverem ao teu lado, e o amor dele traz a cura, traz a transformação, traz os milagres que a gente precisa. E essa é a resposta. Viver realmente à altura de uma verdadeira serva do Senhor. Fixe os seus olhos em Jesus. Não desista de lutar. Jesus espera a nossa fidelidade através do nosso testemunho, na família, nos negócios, na fé, na igreja, no condomínio, no prédio em que você mora, na rua em que você mora, aonde você está. Ser alegre com as perseguições, porque Jesus também foi perseguido. Então, se você pensa assim, poxa, mas esse negócio de ser crente é muito ruim, porque a gente sofre perseguição. Jesus foi perseguido. Paulo foi perseguido e viveu a maior parte da vida dele, depois que aceitou Jesus, preso. Mas não deixou de falar no nome de Jesus, porque ele sabia que tinha algo maior além dessa provação que ele viveu. Porque ele também tinha um objetivo. Ele queria chegar até Roma, porque ele queria que aquela palavra chegasse até lá. Então, irmãs, tenham um objetivo. Tenham um objetivo através do seu amor, através das suas atitudes, com o seu filho que está afastado da casa do Senhor, com o seu marido, com algum amigo, com alguma amiga que você quer trazer para Jesus. Tenha um objetivo, seja intencional nas suas atitudes. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se hoje nós estamos aqui, foi porque lá no livro de Atos nós vemos muitas histórias. E muitas mortes não apareceram ali no livro de Atos, porque todos os discípulos foram mortos brutalmente. Só João que morreu natural, de morte natural. Porque os outros, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro teve a cabeça cortada. E por causa deles é que o evangelho chegou até nós nos dias de hoje. Porque pessoas persistiram até o final. A igreja de Esmirna fez a diferença ali naquele lugar. E eu tenho certeza que aquela cidade ficou de pé, não foi à toa. Um motivo havia. Então, não olhe para o sofrimento, olhe para a recompensa, sabe? Faça como a pastora Meg falou, peça a Jesus olhos novos, para você ver o que o céu está fazendo aqui na terra. Veja, além do teu sofrimento, para de ficar olhando para o teu umbigo. Às vezes a gente fica olhando para o nosso umbigo, para o nosso problema, porque nada muda, porque eu não aguento mais. Mas, gente, tem algo muito maior além disso na sua vida. Então, glorifique desde já, porque além do sofrimento tem a recompensa de Jesus sobre você. Se orgulhe de ter Jesus na sua vida. 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, todas nós aqui sofreremos perseguições de alguma forma. Sabe por quê? Porque você decidiu viver Jesus e ser a cada dia transformada por Ele, se posicionar nele, viver uma vida nova nele. E é por isso que nós estamos hoje aqui. É porque Ele tem algo para você e para mim. Ele tem algo para as nossas vidas. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, colocar o nosso coração diante dEle. Aquela igreja que se chamava Esmirna, por causa da cidade de Esmirna, hoje ela não tem mais esse nome. Hoje a cidade é Esmir. E o Senhor fez com que aquela cidade continuasse viva. Claro que ela não deve ser igual foi no passado. Tem até uma amiga nossa que está viajando por lá. Às vezes eu fico olhando os stories dela, cada coisa maravilhosa. E eu fico imaginando, meu Deus, quantos impérios foram destruídos. Mas Jesus continuou. A nossa fé permaneceu. Roma tentou derrubar a igreja.
Muitos tentaram derrubar a igreja, povos tentaram derrubar o povo de Deus, mas a nossa fé permaneceu. O povo de Deus continua aqui de pé. E quanto mais a gente é esmagado, mais a gente cresce. Já viu isso? Quanto mais a gente é amassado, mais a gente cresce. Quanto mais o povo de Deus é amassado, é perseguido, mais o povo de Deus se espalha, mais o povo de Deus avança. Não é por nós, é por Jesus. Então, irmãs, se posicione na tua casa, se posicione no teu trabalho, se posicione aonde você estiver, porque ali você é uma serva do Senhor, que pode acontecer o que for, nada vai te abalar, porque a presença do Senhor está contigo. Pode abalar, tentar te abalar por dentro, mas você vai fazer cara de forte. Às vezes você vai estar por dentro quebrada, despedaçada, sabe? Que se juntar os caquinhos assim, dá para botar na pazinha e jogar no lixo. Você vai se sentir, mas por fora você não vai demonstrar isso para o diabo. Você vai demonstrar força, você vai demonstrar coragem, você vai demonstrar ousadia, porque é Ele quem está contigo, é Ele quem faz. Graças a Deus por isso. Porque se fosse por nós, a gente não conseguiria nada. Então até traz um alívio quando a gente diz, é o Senhor quem faz, não sou eu. Isso alivia, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Porque não somos nós, mas é Ele quem está na tua vida, te fortalecendo, na tua casa. Então não deixe de ir para o teu cantinho de oração todos os dias, de ler a palavra, de fazer o teu devocional, de ouvir a voz dele, porque é isso que vai te alimentar e vai te fazer continuar persistindo, mesmo que você esteja sentado à mesa com vontade de chorar, porque os problemas estão grandes, mas continue e declare a cura na tua casa, declare a cura na tua família, declare a salvação daqueles da sua família que não têm Jesus, ou que estão afastados, ou que estão indo para um caminho mau. Declare a cura, porque o Senhor está te usando como coluna no seu lar. Eu quero orar com você, mas antes nós vamos cantar essa música com o Ministério de Louvor e depois nós vamos estar orando, e eu vou convidar vocês a virem aqui na frente também, para que as nossas irmãs intercessoras, as irmãs da equipe estejam trazendo uma palavra do Senhor para você, trazendo uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Jesus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos faz permanecer e prevalecer em meio às lutas, em meio às dificuldades. O Senhor é o Deus que nos faz forte quando nos sentimos fracas. O Senhor é o Deus que move no sobrenatural. O Senhor é o Deus que abre o caminho para nós passarmos quando não vemos uma solução. Obrigada por esse amor sobrenatural sobre as nossas vidas. Entregamos a Ti nessa noite cada coração, cada mulher, Deus, que tem se encontrado desanimada, triste ou sem saída para as situações difíceis, perdida ou achando que não está ouvindo a Tua voz. Nessa noite venha com Teu bálsamo, Deus. Nessa noite venha com Teu amor, o amor que renova, que restaura, que cura, para que saiamos daqui fortalecidas em Ti e crendo na vitória, crendo que as lutas fazem parte e nós passaremos por ela, e o Senhor a cada dia nos fará permanecer e sermos mais do que vencedoras em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E enquanto o Ministério de Louvor continuará cantando, eu convido as irmãs intercessoras, as irmãs da nossa equipe, para estarem aqui à frente, e você pode vir receber uma oração, colocar o seu coração, para que o Senhor esteja usando as nossas irmãs para trazer uma palavra profética sobre a tua vida, porque nós vivemos tempos difíceis, mas sabemos que a última palavra é do Senhor. O diabo pode dizer ou mostrar que parece que tudo se perdeu, que não tem mais jeito, mas a última palavra é dele, e o céu está sobre a vida daquelas que continuam buscando e continuam confiando no poder do Senhor. Por isso creia no poder do Senhor sobre a tua vida. Vamos do início. Levanta as tuas mãos, porque Ele te enxergou, Ele te vê,
Muitas vezes você pensa, Deus não está me vendo. Ele te vê. Ele te vê. Ele te levanta. Ele não vai te deixar afundar, não vai. Se você tiver que andar sobre as águas, você vai andar. Se você tiver que passar pelo fogo, a chama não vai te queimar. E todos vão dizer quem é aquele que anda com ela no meio do fogo. Quem é aquele homem que está com ela ali no meio do fogo, livrando a sua casa, livrando a sua família. É o Senhor, você pode dizer. É o Senhor Jesus, Ele está comigo. Ele me protege, Ele me guarda, Ele me levanta. Ele me sustenta. A Ti toda a honra, Senhor. A Ti toda a glória, a Ti todo louvor. Te adoramos, Espírito de Deus, Espírito da verdade. Sopra Teu vento de poder aqui, Senhor. Nos enche de perseverança. Nos enche de perseverança. Perseverança. Apocalipse diz, é a marca daquele que vai ser livrado no dia mau. Que a tua casa seja marcada pela perseverança. Que você não desista dos teus amados. Que você não desista dos seus amados, dos seus filhos, do seu marido. Que você não desista do teu ministério. Que se você seja renovada agora, receba o renovo do Senhor, receba a graça do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Pastora Vivian, obrigada por essa palavra poderosa. Glória a Jesus. Irmãs, eu queria que vocês sentassem só um minutinho. A gente já está encerrando. É que nós estamos num culto Wonders. Wonders, Deus de sinais, prodígios e maravilhas. E eu gostaria de chamar aqui agora uma amada, a Paty Sanson, ela está aqui. Paty, vem aqui. Essa mulher de Deus linda, irmã querida. Hoje é um dia especial, né, Paty? Você podia ir para tanto lugar, mas você escolheu estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Hoje a Paty e o Ricardo estão fazendo 33 anos de casados. Aplauda o Senhor por isso. Aplauda Jesus. E o nosso irmão está vindo ali fazer uma homenagem. Aplauda Jesus por esse homem de Deus. E já que nós estamos aqui, vamos renovar essas alianças, né? Eu quero que vocês se coloquem de pé, porque Deus é bom e Ele tem mais 50, 60, 70 anos até que Jesus volte. Em nome de Jesus, se coloquem assim de frente um para o outro. Você quer dizer alguma coisa para ela? Sim, lógico. Primeiramente, boa noite, igreja. Desculpa invadir o culto das mulheres, mas é por uma causa nobre. E quero declarar aqui no altar, amor, que você é uma varoa valorosa. Você teve fé quando ninguém tinha mais fé em mim, na nossa família. Hoje nós temos uma família restaurada no altar. Estamos esperando nossa primeira netinha, a Bruna, que virá em setembro, a Martina. E que você é merecedora de toda essa graça do Senhor. Aquilo que está dentro de você é muito mais lindo daquilo que está por fora. E eu creio na restauração, creio nos milagres do Senhor e o quanto o Senhor te ama. Cada pétala dessa é uma bênção que vai chegar na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, nos alegramos, Pai, porque a Tua palavra diz que aqueles que o Senhor uniu, nada poderá separar. Derrama Espírito de Deus sobre essas alianças, ainda mais um amor que não se acaba, que não envelhece, que não se desgasta, mas que se renova a cada manhã. Que os Teus filhos vejam os filhos dos seus filhos,
que haja paz sobre esse lar, que a graça do Senhor seja vista e que todos possam dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres, que o Senhor encha a boca deles de riso, a sua língua de canções, Pai, e que a graça, Senhor, o governo do Senhor esteja sobre os teus filhos. Senhor, derrama a tua graça sobre Ricardo, como sacerdote desse lar. Que ele tenha, Senhor, as tuas palavras na sua boca. Que ele tenha o governo do céu sobre os seus ombros, porque ele tem a tua mente, Senhor. E que ele surpreenda a Pati, Senhor, porque ela vai viver os melhores dias da sua vida. Em nome de Jesus. Abençoe ainda mais, Senhor, a minha querida, Pai. Derrame a tua sabedoria, como a mulher sábia que edifica o seu lar. A mulher que não desiste, mas, Senhor, ela é virtuosa, porque ela é como um exército. Um exército inabalável, Senhor, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Abençoe, Pai, essas alianças. Eu, como ministra do Senhor, eu os abençoo para que eles vivam os melhores dias, anos da sua vida. Sejam renovadas essas alianças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você beija a noiva. Amém. E você levanta as tuas mãos aos céus. Que a graça de Jesus, o amor salvador, a doce consolação do Espírito Santo de Deus acompanhe você, a tua casa. Que você brilhe a luz de Cristo aonde você for. Que aonde você for as pessoas digam: você é tão parecida com Jesus. Você tem os olhos dele. Vai para viver o melhor mês da tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amo vocês em Jesus, ó. Um abraço. Me despeço de você que está em casa. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus.